lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E a videoaula de hoje, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda flor natalina aqui em crochê. Eu fiz essa flor toda em pontos baixos, então vai dar para vocês treinar bastante a fazer ponto baixo em linha de seda. As pétalas dela ficam bem fechadinhas, bem bonitas. Fiz ela com 2 camadas de pétalas, essa daqui é a primeira. A primeira camada, a pétala é menor do que a segunda, como vocês podem perceber. A folha também é toda feita em pontos baixos. E aqui no meio eu coloquei essas pérolas aqui, que deu um efeito super legal nessa flor. Se vocês já estiverem gostando dessa videoaula, gostando dessa flor aqui, né? Por favor, não esqueça de deixar o like de vocês. Comenta aqui abaixo também o que vocês estão achando da videoaula. Se vocês estão gostando dessa flor aqui ou não. Onde vocês vão usar essa flor? Eu pretendo fazer um caminho de mesa com essa flor aqui. E me conta, onde vocês vão usar? O que vocês vão fazer com essa linda flor aqui? Eu acho que dá para fazer muita coisa com essa flor. Durante a videoaula eu ensino vocês a fazer essa flor maior ou menor do que essa daqui. Essa daqui tem um tamanho bom, mas vocês podem estar fazendo menor para centros de mesa, para toalhinhas, ou pode fazer até maior para toalhas de mesa. Aproveite e já compartilhe esse vídeo com algum amigo ou amiga que gosta de fazer crochê, né? Que gosta da linha de seda. E outra coisa, não precisa ser feita só com linha de seda. Vocês podem fazer com qualquer outro material, tá? Pode fazer com barbante, com linha Duna, com linha Creia, com linha Anne. Só vai mudar, gente, o tamanho. Mas como eu ensino vocês a modificar o tamanho das pétalas, né, e da folhinha, vocês conseguem fazer com qualquer material, em qualquer tamanho. Esta flor aqui, gente, não é nenhuma novidade aqui no YouTube. Tem muitos canais que já ensinam a fazer, só que as pessoas ensinam a fazer essa flor aqui com barbante. Tem muito canal estrangeiro que ensina a fazer com lã, então ninguém ensina a fazer com uma linha, né, com linha mesmo, e muito menos com a linha de seda. Então eu modifiquei um pouquinho a quantidade de pontos para poder estar conseguindo fazer essa flor na linha de seda. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de pegar um trabalho feito em barbante e passar para a linha. Por isso então que eu resolvi trazer a videoaula dessa flor para vocês. E com a explicação que eu vou dar durante a videoaula, vocês conseguem adaptar aí essa flor para qualquer tipo de material que vocês têm aí na casa de vocês ou no ateliê. Então vocês conseguem fazer a flor tanto com barbante, com qualquer outra linha, com lã, seja com o material que vocês quiserem fazer. Vou medir essa flor aqui para vocês verem o tamanho dela. Olha só, vou medir de uma folhinha a outra. Ela ficou medindo aproximadamente 32 centímetros. Então, é uma boa largura aí para estar colocando em caminhos de mesa. Certo? Eu acho que fica muito boa para caminho de mesa. Mas quem quiser fazer um pouquinho maior, dá para fazer. Então, vamos aos materiais que eu utilizei para fazer essa flor. Eu vou usar aqui a linha vermelha, linha de seda ou fio 100% polipropileno na cor vermelha. Essa minha aqui até ainda está embalada, mas esse tex aqui, tex não, gente, o lote da cor é a mesma dessa outra flor aqui. Por isso que eu vou fazer a próxima flor, né, com vocês, nessa mesma cor aqui, porque eu vou precisar de 2 para um caminho de mesa. O tex dessa minha linha aqui é 360, certo? Mas vocês podem utilizar aí linha de seda de qualquer outro tex, tá bom? Sempre prefira a linha grossa, né, o fio grosso,
porque todas as marcas de linha de seda têm o fio mais fino e o fio mais grosso. Então, prefiram o fio mais grosso para estar trabalhando a flor. Assim, vocês vão ter menos dificuldade. Quem aí for iniciante com linha de seda, prefira as linhas que tem um tex maior, tá? Para poder estar trabalhando e aprendendo a utilizar a linha de seda. Cada cone desse vem 500 metros, tá? E é uma linha 100% polipropileno. Então, nós vamos gastar um pouquinho só da linha para poder fazer essa flor. Não gasta assim o cone todo ou metade do cone para fazer a flor, tá bom? E eu vou utilizar para a folha esse verde bandeira aqui, tá? É um verde bem bonito. É a mesma marca, deixa eu falar a marca para vocês, que sempre tá chegando gente nova no canal e me pergunta. A marca da linha que eu uso é Rayon-Tex, tá? Não é propaganda nem nada, bem que podia ser, né? Bem que a Rayon-Tex podia patrocinar o canal, né? Mas não é. Enfim, gente, a linha verde aqui não tá embalada, mas eu já utilizei um pouquinho para fazer a folha e é o mesmo Tex 360, linha de seda, a mesma coisa da outra linha vermelha, só muda a cor. E esse daqui não dá para vocês verem muito no vídeo, né? Eu tô vendo aqui pelo vídeo que tá parecendo uma coloração diferente, mas é o verde bandeira. Quem for comprar da mesma marca é só procurar pelo verde bandeira. Vou utilizar também, gente, pérolas para poder fazer essas bolinhas aqui, essas pérolas na cor dourada, para poder fazer um miolinho ali. Eu não tenho aqui em casa agulha, gente, que passe por dentro dessa pérola aqui. Então, quem não tiver, gente, pode estar comprando, tem pronto para vender isso daqui, dessa forma aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz, tem pronto para vender. Porque, olha, sofre um pouquinho para fazer o miolinho. Quem não tiver a agulha para poder passar por dentro dessas pérolazinhas aqui. Eu até tenho a agulha que passa por dentro, né? Mas a linha não passa na agulha. A linha de cera não passa na agulha. Então, vocês veem qual que é melhor para vocês. Eu estou utilizando pérolas na cor dourada para poder estar fazendo o miolinho da flor. Eu não consigo passar a numeração da pérola para vocês porque eu não sei, gente. Realmente eu não sei a numeração. Se eu voltar no mesmo lugar que eu comprei, eu vou perguntar pra moça e deixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, a gente utiliza 7 pérolas para fazer o miolinho. A gente precisa de 7. Como eu estou trabalhando com linha de seda, eu vou precisar de um isqueiro para estar arrematando as pontinhas. Para essa linha de Tex 360, eu vou utilizar uma agulha número 2. Bom, a numeração da minha agulha é número 2. E vou estar utilizando a tesoura para poder estar cortando a linha. E esses são os materiais para a gente fazer essa flor. Como eu já disse, vocês podem substituir o material por qualquer outro fio, gente. Se vocês fizerem com linha Anne, né, uma linha 100% algodão, vocês vão obter praticamente o mesmo tamanho, porque a linha Anne é bem compatível, a grossura do fio é bem compatível com essa linha de seda que eu utilizo. Então, se ficar maior é um pouquinho só, é pouca coisa. Se vocês utilizarem a linha Creia, vai ficar um pouco menor, mas vocês podem aumentar a quantidade de correntinhas iniciais para poder fazer as pétalas maiores, como eu vou ensinar vocês. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem utilizar barbante também para fazer essa flor aqui. Então, se vocês utilizarem barbante, não vão poder fazer com a mesma quantidade de correntinhas iniciais para cada pétala. Porque se vocês utilizarem, vai ficar uma flor enorme com o barbante, a menos que vocês queiram, certo? Então, utilize aí o material que vocês têm em casa e adeque os pontos, a quantidade de correntinhas para cada fio que vocês tiverem, para cada material que vocês forem utilizar. Barbante, linha Anne, linha Creia, seja lá qual for, tá bom? Então, agora eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar para vocês sobre essa flor, né? As considerações iniciais sobre essa flor aqui. Então, vamos para a videoaula. Vamos iniciar, vamos aprender a fazer essa pétala aqui, essa pétala menor. Que aprendendo a fazer essa pétala menor, vocês fazem a maior e faz a folha também. Então, vamos começar aqui selando a pontinha da linha. Eu estou trabalhando com linha de seda, então eu sempre gosto de selar a pontinha da linha para que ela não desfie.
Para fazer a pétala menor e a pétala base para todas as outras pétalas, gente, eu vou começar então fazendo 21 correntinhas. Então, eu vou dar aqui a minha laçada inicial e vou fazer um total de 21 correntinhas. 1, 2, 3, 20, 21. Então, eu fiz aqui as minhas 21 correntinhas, fiz um cordão com 21 correntinhas. Temos aqui a primeira correntinha aqui, quer dizer, a última correntinha que a gente fez. A gente não vai fazer nada nela, nós vamos vir na segunda correntinha aqui a contar da agulha e vamos fazer um ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha até o final da nossa carreira de correntinhas, tá bom? Um ponto baixo para cada correntinha. Eu vou fazer aqui então, e assim que eu chegar lá no finalzinho eu retorno com vocês. Já fiz aqui um ponto baixo para cada correntinha da base, né, que a gente tinha feito. Então, aqui na última correntinha eu coloquei um ponto baixo. Dentro dessa última correntinha aqui, gente, nós vamos colocar mais 2 pontos baixos. Nós vamos virar e retornar fazendo pontos baixos. Então, a gente precisa fazer um aumento nessa última correntinha. Como eu já coloquei um ponto baixo ali dentro, eu vou colocar mais 2 para poder estar fazendo o aumento. O aumento sempre será com 3 pontos baixos. Então, fiz aqui os 3 pontos baixos aqui dentro da última correntinha. Vou então retornar agora para cada correntinha, para onde eu fiz cada ponto baixo. Eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, retornando lá para a ponta, lá para o início. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha ainda da base. Certo? Eu estou retornando para o outro lado. Eu vim com pontos baixos, fiz o aumento aqui na última correntinha, agora eu tô retornando aqui para o início com pontos baixos de novo. Nós vamos fazer pontos baixos, gente, até a gente chegar aqui no antepenúltimo ponto. Nós vamos ter que ficar aqui com 2 pontos baixos, mais a correntinha que a gente fez, que a gente não utilizou nada dela, a correntinha que a gente fez pra gente virar, que foi a 21ª correntinha. Então, eu vou fazer aqui, e assim que eu chegar lá no antepenúltimo ponto, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, cheguei aqui no antepenúltimo ponto. É uma pena, gente, que a minha câmera não consegue focar direito para poder mostrar para vocês. Aqui eu tenho 2 correntinhas, que eu não vou fazer nada sobre elas, e mais aquela outra correntinha que a gente tinha, a 21ª correntinha, né? A última que a gente tinha feito, que a gente utilizou ela para virar o trabalho, que aí na correntinha seguinte a gente já começou a fazer pontos baixos. Então, é como se a gente ficasse aqui com 3 correntinhas sem trabalhar nessa carreira aqui. Dessa forma, eu já vou agora deixar essa pontinha aqui, já vou fazer uma correntinha, já vou virar o meu trabalho e já venho no ponto baixo seguinte. Não é no mesmo ponto baixo, gente, é no ponto baixo seguinte. E vou retornar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Eu vou fazer pontos baixos até chegar lá onde eu fiz os aumentos. Quando eu chegar lá nos aumentos, eu retorno com vocês para me explicar como que será feito esse próximo aumento, o aumento dessa carreira e das demais carreiras. Cheguei aqui no aumento. O aumento é o lugar onde a gente colocou aqueles 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha para a gente poder virar o nosso trabalho. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto baixo, tenho o segundo e tenho o terceiro. No primeiro ponto baixo do aumento, eu vou colocar um ponto baixo dentro dele, sobre ele. No segundo ponto baixo, que é o ponto baixo do meio, nesse eu vou colocar 3 pontos baixos sobre ele, 3 pontos baixos dentro dele. Assim, a gente está fazendo o aumento dessa segunda carreira do nosso trabalho. Venho dentro do próximo aumento, né, que é o terceiro ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, e faço sobre ele um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 pontos baixos sobre o ponto baixo do meio do aumento que a gente fez anteriormente. A partir de agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base, para cada ponto baixo da carreira anterior.
Então, quando eu estiver chegando ali no final da carreira, eu retorno com vocês, porque aí tem uma diferença, tá? Agora é só fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fazer o meu último ponto baixo na mesma direção, na mesma correntinha que eu fiz, que eu parei a carreira anterior, que a gente fez até aqui. Lembra que a gente deixou três correntinhas aqui na pontinha? Então, a gente tem que fazer o último ponto baixo na mesma direção desse ponto baixo que a gente retornou para fazer essa carreira. Então, aqui eu só vou fazer sobre mais um ponto baixo. Pronto, eu tô na mesma direção. Certo? A pontinha ficou aqui e estamos na mesma direção. Aqui ainda sobrou-me 3 correntinhas, certo? Essa pontinha aqui. Então, sempre a gente vai fazer assim, mas nas demais carreiras a gente vai deixar menos, essa pontinha vai ficar menor. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho, vir no ponto baixo seguinte e vamos começar a fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto da base, para cada ponto baixo da carreira anterior. Vamos fazer assim até chegar lá nos aumentos, tá bom? Quando eu chegar lá no aumento, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no aumento, onde a gente tinha colocado 3 pontos baixos sobre o mesmo ponto da carreira anterior. Dentro do primeiro ponto baixo do aumento, eu vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto baixo, que é o ponto baixo do meio, eu vou fazer sobre ele 3 pontos baixos, todos dentro do mesmo ponto baixo da carreira anterior. Fizemos aqui mais um aumento. Vou vir no próximo ponto baixo do aumento da carreira anterior e nesse eu vou fazer apenas um ponto baixo. E sigo assim fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. A gente faz um ponto baixo aí para cada ponto baixo. Quando eu estiver chegando lá no finalzinho, eu retorno com vocês. Estou chegando aqui ao final da minha carreira. E agora, gente, vai ser diferente. Aqui nessa pontinha, a gente deixou 3 correntinhas ou 3 pontos aqui para essa pontinha. Nessa próxima pontinha aqui, a gente vai deixar apenas 2. Então, vou fazer mais um ponto baixo aqui e vou deixar um ponto baixo e aquela correntinha que a gente faz para virar o trabalho. Certo? Nós vamos fazer assim, vamos deixar um ponto baixo e aquela correntinha que a gente faz para virar o trabalho. Essa vai ser as pontinhas daqui pra frente até terminar a nossa pétala. Então, eu faço uma correntinha, viro o trabalho, venho no ponto baixo seguinte e começo a fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Eu vou dessa forma aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar lá no aumento, nós vamos fazer o aumento da mesma forma que a gente está fazendo. Todas as carreiras vai ter aumento. E todas as carreiras terão o aumento no ponto baixo do meio daqueles 3 que a gente fez sobre o mesmo ponto da carreira anterior. Então, naquele ponto baixo do meio, vocês sempre colocam 3 pontos baixos. E assim a gente vai fazendo carreira por carreira. Todas elas terão aumentos dessa forma. Eu acho que não tem necessidade de me explicar mais os aumentos para vocês, porque é muito simples, ó. Já cheguei aqui no aumento, fiz um ponto baixo, no ponto baixo do meio da carreira anterior. Sobre ele eu vou colocar 3 pontos baixos. Então, isso quer dizer que eu já fiz o aumento dessa carreira. E agora retorno fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Sempre será ponto baixo sobre ponto baixo, só ali no aumento que a gente faz 3 dentro do mesmo ponto baixo, sobre aquele ponto baixo do meio, gente, do grupinho de 3, tá? Então, eu vou chegar ali ao final da carreira e vou mostrar pra vocês o finalzinho dessa carreira aqui. Essa pétala, gente, é muito simples, é muito fácil de fazer. A flor toda é muito fácil e muito rápida de fazer. Estou chegando aqui ao final da minha carreira.
Então, vou deixar aqui, da mesma forma que a gente deixou aqui, eu vou deixar aqui nessa outra carreira uma pontinha também com 2 pontos. Um vai ser o ponto baixo, o outro vai ser aquela correntinha que a gente faz para virar o nosso trabalho, certo? Essas carreiras a gente tem que terminar na mesma direção de uma da outra, sabe? Na mesma direção para não ficar feio, por isso que a gente deixa a mesma quantidade de pontos. Só para essa pontinha aqui que a gente deixa três correntinhas, né? E para as demais carreiras a gente vai deixar apenas dois pontos, um ponto baixo e a correntinha que a gente faz para virar o trabalho. Então, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou retornar fazendo pontos baixos. A hora que chegar lá no aumento, eu vou fazer o aumento sobre o ponto baixo do meio, né, do aumento. E quando eu chegar aqui, do outro lado, eu vou deixar de novo dois pontinhos sem fazer, bom? Deixando assim uma pontinha igual essa outra aqui, que a gente já deixou. Nós vamos fazer dessa forma, gente, até a gente obter 1, 2, 3, 4 pontinhas aqui de cada lado. Nós temos a pontinha do meio, que são de 3 pontos, né? Então, nós vamos deixar entre um lado e outro, para um lado e outro, nós vamos ter nessa pétala menor 1, 2, 3, 4 pontinhas. Todas as carreiras fazendo o aumento. Então, prossigam aí dessa forma, até vocês obterem 4 pontinhas. Aqui a gente tem 2, a gente vai precisar fazer mais 2 pontinhas. Então, sigam aí, finalizem a pétala de vocês, porque, gente, eu falei, a pétala é muito fácil. Não tem necessidade de mim ficar mostrando para vocês ponto por ponto, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha pétala e retorno com vocês pra gente aprender as próximas, a quantidade de pontos da próxima. Então, fiz aqui a minha pétala, acabei de terminar a minha pétala. Ela ficou do jeitinho que eu falei pra vocês, com 1, 2, 3, 4 pontinhas pra cada lado. 1, 2, 3, 4. Certo? E a pontinha do meio com 3 pontos aqui, né? 3 correntinhas que a gente deixou. Essas demais aqui a gente deixou apenas com 2 correntinhas. Ou aqui no caso é um ponto baixo e aquela correntinha que a gente faz para virar o trabalho. Fiz aqui os aumentos certinho, certo? Dá para perceber que aqui tem os aumentos, sempre 3 pontos baixos sobre o ponto baixo do meio do aumento da carreira anterior. Então, essa é a nossa pétala, a pétala menor do nosso trabalho. Eu já cortei aqui, eu vou arrematar. Para arrematar, é só trazer esse fio para trás, né? Eu corto a linha, faço uma correntinha, né? E corto a linha e depois eu queimo a pontinha. Dessa forma aqui. Mesma coisa eu faço aqui, onde a gente iniciou. Então, pessoal, nós vamos fazer 5 pétalas dessa menor aqui, que a gente acabou de fazer. Então, nós vamos fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para essa primeira carreira aqui da flor, nós vamos precisar de 5 pétalas. Então, façam aí as 5 pétalas de vocês. Eu tenho as minhas 5 aqui. E vocês vão reservar. Façam as 5 e reserva. Nós não vamos unir ainda, porque nós vamos aprender a fazer a pétala maior e a folha. Depois a gente une tudo junto. Gente, para fazer a pétala maior, que é a da segunda carreira da flor, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nessa menor aqui, só que nós vamos mudar a quantidade de correntinhas aqui iniciais. Para fazer a pétala maior, nós vamos iniciar com 25 correntinhas. Aí, nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez nessa pétala menor aqui. Nós vamos voltar fazendo o ponto baixo, né? Nós deixa aquela última correntinha, no caso, retornando, seria a primeira correntinha a contar da agulha. A gente deixa ela serve pra gente virar o trabalho, né? Virar para fazer o ponto baixo. A gente segue fazendo o ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha. Quando chegar na última, a gente faz os 3 pontos baixos dentro da última e retorna fazendo o ponto baixo, deixando a pontinha
também a primeira pontinha com 3 pontos, né? 2 pontos baixos e a correntinha que a gente deixou para virar para ela ficar maior. Faz aquela correntinha e retorna fazendo a carreira de ponto baixo. A hora que chegar no aumento, faz o aumento. E nós vamos fazer assim do mesmo jeito que fizemos a pétala anterior, tá bom? Só que essa daqui, essa pétala maior, nós vamos ter para cada lado dessa pontinha maior aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Nós teremos 5 pontinhas aqui para cada lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, vocês vão fazer as pétalas dessa forma aqui, as pétalas maiores, com 5 pontinhas. As menores a gente fez com 4 e a maior a gente vai fazer com 5. Lembrando que a quantidade de correntinhas aqui aumenta, são 25 correntinhas, tá bom? Então, façam aí de vocês a mesma coisa dessa daqui, segue o mesmo procedimento, tá bom? Só vai mudar aí a quantidade de correntinhas iniciais e a quantidade de pontinhas. Vocês vão fazer dessa pétala maior aqui 7 pétalas, tá bom? Eu ainda não tenho a 7 pronta, como eu tenho as 5 aqui pequenininhas, né, das menores, mas vocês vão fazer 7, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Então, para a segunda carreira da pétala dessa flor, nós vamos precisar de 7 pétalas dessa daqui, 7 pétalas maiores, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui e depois vou explicar para vocês como fazer as folhas, que também é a mesma coisa das pétalas. Então, eu fiz aqui todas as minhas 7 pétalas maiores. Já tenho todas aqui, já tenho as 5 menores, agora falta as 2 folhinhas. Eu já fiz aqui uma folha da nossa flor. A nossa flor nós vamos precisar de 2 folhas, nós vamos colocar uma de cada lado, ou vocês podem fazer aí a quantidade de folhinhas que vocês desejarem. Pode colocar mais, né? Mais folhinhas, tipo 2 de cada lado, 2 ou 3, fica muito bonito também, mas eu aqui vou utilizar 2 folhinhas. A folha, gente, faz da mesma forma que a gente fez as pétalas menores e as pétalas maiores. É a mesma coisa que a gente fez, a mesma técnica, tá bom? A única coisa que muda na folha, gente, é a quantidade de correntinhas iniciais. Para fazer a folha, nós vamos utilizar 29 correntinhas. Então, eu vou fazer 29 correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu vou fazer ponto baixo, depois vou fazer o aumento. Vou deixar aqui a pontinha com 3 correntinhas também, né? 2 pontos baixos, mais aquela que a gente faz para virar essa pontinha maior. E as demais a gente deixa com 2 pontos baixos, certo? Do mesmo jeito que a gente fez as pétalas. A outra diferença que tem na folha também é que na folha a gente deixa 2, 4, 6. 6 pontinhas de cada lado. Nós temos a ponta maior, desse lado aqui a gente tem 6 pontinhas e desse outro aqui mais 6 pontinhas, ó. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então, a gente vai precisar de 2 folhinhas para poder fazer a nossa flor. Já fiz aqui as minhas 2 folhinhas. E agora a gente vai começar a montar a nossa flor natalina. Lembrando aqui que a gente precisa de 2 folhinhas, 5 pétalas menores para fazer essa parte de cima aqui da flor e 7 pétalas maiores para a gente fazer a parte de baixo da flor, a segunda carreira de pétalas aqui. Agora que a gente já tem as folhas e as pétalas nas quantidades necessárias que a gente precisa para fazer a flor, nós vamos começar a montar a nossa flor. A folha nós vamos reservar, essas pétalas menores aqui nós também vamos reservar elas e vamos começar a montar a nossa flor pelas pétalas maiores. Para fazer a união da nossa flor, nós vamos precisar pegar um pedacinho grande até da linha que a gente trabalhou as pétalas. Então, peguem aí um pedacinho que nós vamos precisar fazer uma costura. No início do vídeo, eu esqueci de falar que a gente vai precisar também de uma agulha de tapeçaria.
ou uma agulha em que a gente consiga passar a nossa linha de seda ou qualquer outra linha que vocês estiverem trabalhando, linha, barbante, seja lá qual for, uma agulha que a gente consiga passar o fio que a gente estiver trabalhando. Então, a única agulha que eu tenho, que eu consiga passar esse fio aqui, essa linha de seda que eu estou trabalhando, é essa agulha aqui. Não sei a numeração, mas é uma agulha bem grossinha. Eu vou fazer a costura assim, ó, com 2 fios. Vou unir a pontinha deles aqui. Prefiro fazer assim para ficar bem mais seguro, bem seguro mesmo, e nunca desmanchar. Aqui na pontinha da linha, gente, eu vou dar um nozinho. Dei um nozinho, essa linha não segura nozinho, então eu vou cortar o excesso e queimar a pontinha. Com uma bolinha desse jeito aqui na ponta, olha só. Agora, nós vamos pegar a pétala maior, nós vamos dobrar ela no meio, ó. Vamos dobrar o lado direito da peça dessa forma aqui, ó. Esse daqui é o lado avesso, até temos a emenda aqui, ó, quer dizer, o arremate. Certo? Então, o lado direito vai ficar pra dentro, dobradinho assim. E aqui no início, dobra bem no meinho mesmo. E aqui no início, nós vamos passar a linha, né, que a gente colocou na agulha. Nós vamos deixar aqui na pontinha aqui, um ponto baixo. Vamos passar pegando pela primeira alcinha, ó, do ponto baixo e pela segunda ali. E aqui vai ficar um ponto baixo no meio. Nós vamos puxar dessa forma aqui a nossa linha. Aqui, se vocês quiserem, vocês já podem queimar um pouquinho da linha, só para ela grudar aqui mesmo na pétala, dessa forma aqui. Linha de seda é muito fácil de grudar, gente. Então, queimou um pouquinho, pressiona, já tá tudo certo. Faz assim. E agora a gente vai unir o restante das outras pétalas dessa forma aqui. Da mesma forma que a gente passou a linha nessa primeira, nós vamos passar nas demais. Vamos colocar ali por uma alcinha e pela outra alcinha. Vai ficar aqui no meinho aqui um ponto baixo, tá? Ó, vamos passando assim e unindo. Agora, no início, gente, vai parecer que tá tudo desengonçado, tudo esquisito, mas é assim mesmo. Pode ir passando de uma em uma, dessa forma que eu tô ensinando. Pega uma alcinha e deixa somente um ponto baixo aqui no meinho. Então, eu vou unir todas as 7 dessa forma aqui. A hora que eu passar todas as 7 pela linha, eu retorno com vocês. Então, aqui, gente, eu passei todas as pétalas pela linha, tá dessa forma aqui. Aqui tá o início. Agora, eu vou retornar a linha, passando tudo de novo. Mas agora, eu vou pegar aqui na primeira, ó. Vou pegar a gente colocou a linha em um dos pontos, certo? Agora, eu vou vir no próximo ponto, ó, vou introduzir, vou vir ali no outro, na mesma direção. E vou passar a linha, ó. Dessa forma aqui, eu já fiz a união. Vou vir na segunda pétala, vou fazer a mesma coisa. No próximo ponto baixo, eu pego a alcinha de dentro. Venho aqui no outro ponto baixo, do outro lado da pétala, pego uma alcinha e passo a linha dessa forma aqui. Sempre puxando bem para unir bem aqui no centro. Eu vou fazer isso por todas as pétalas até voltar ali no início da pétala, tá bom? Quando eu chegar no início, quando eu fizer isso por todas as pétalas, eu retorno com vocês pra gente dar continuidade. Então, façam aí as pétalas de vocês dessa forma que eu estou ensinando. Já passei por dentro de todas as pétalas, de todos os pontos, do jeitinho que eu ensinei pra vocês. Cheguei aqui no início, ó. Aqui a gente tem o arremate.
certo? O arremate tá aqui da linha que a gente colou, dessa linha aqui que a gente tá trabalhando. E eu vou passar essa linha agora, que a gente chegou aqui de novo no início, por dentro do mesmo ponto onde a gente iniciou essa segunda volta. Então, aqui por dentro mesmo, no mesmo lugarzinho, eu vou passar essa linha de novo. Sem laçar a pétala anterior, né, gente? Tem que prestar atenção porque acontece de laçar a pétala. Pronto, tá bem firme aqui. Agora, para ficar mais firme ainda, nós vamos trazer essa linha aqui para trás, dessa forma aqui, ó. Puxa bem. E nós vamos introduzir, passar mais uma costura, pegando, assim, alguns pontinhos aqui, por trás da nossa pétala, mas bem no meinho da pétala. Por isso que eu pedi para vocês marcarem o meinho da pétala, né? Passarem certinho a linha, vocês vão ter aqui o meinho bem marcado. Então, nós vamos pegar um pontinho, ó, um pouquinho. Tem muita assim, como explicar essa parte. Simplesmente introduz a linha e passa. Nós vamos fazer isso por todas as pétalas. Olha só, aqui por dentro não vai nem aparecer nada. Então, nós fizemos isso nessa primeira pétala aqui. Vamos vir na segunda, vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar certinho, pegar o meinho da pétala e passar a linha, ó. Introduz a agulha bem ali numa das alcinhas ali, não importa muito onde vocês vão sair com a agulha, só tem que ser mais aqui no início da pétala. E passa a linha por todas as pétalas de novo. Só para ficar bem seguro e para dar um pouquinho de sustentação para essas pétalas, tá? Pronto. Venho na próxima pétala, faço a mesma coisa. Dobro a pétala certinho. E vou introduzir aqui a minha linha. Essa, gente, é a parte mais chata do trabalho. É a parte mais chata de fazer a flor. É passar essa linha. Vocês certifiquem que não tá aparecendo nada do lado direito da peça. Mas essa é a parte mais chata, a parte mais demoradinha. É essa parte aqui da costura das pétalas. Me conta aqui abaixo se vocês gostam de fazer essa parte, ou se essa parte vocês são como eu, não gosta dessa parte aqui. Porque eu não gosto muito dessa parte aqui não, gente. Eu prefiro 1000 vezes fazer as pétalas do que fazer a costura. Então, já tô quase finalizando aqui, ó. Vou passar agora na última pétala, que é a pétala que tem aqui onde a gente colou a linha, né, do início. Então, vou passar aqui. E vou passar mais uma vez aqui no mesmo lugarzinho que a gente passou na primeira pétala. Só para chegar até aqui e a gente poder puxar o fio bem puxadinho mesmo. Aqui, gente, se vocês estiverem trabalhando com uma linha de algodão, vocês arrumam um jeitinho de tá dando um nozinho, escondendo o fio. Mas aqui eu acho que eu vou simplesmente introduzir a agulha mais uma vez aqui no centro. Puxar bem e queimar a pontinha. Fica um pouquinho difícil de introduzir às vezes a agulha, né? A agulha de tapeçaria não tem ponta. Então, ó, vou dar tipo um nozinho. E vou queimar a pontinha dessa linha aqui. Puxo direitinho e vou queimar a pontinha. Mas antes de queimar a pontinha, eu vou dar uma olhadinha aqui do lado direito da flor, pra ver se tá tudo certinho. E tá tudo certo, gente. O miolinho tá dessa forma aqui. Então, eu posso
puxar bem, fechar bem o miolinho dessa flor aqui e queimar a pontinha. Vou cortar e vou queimar a pontinha. Dessa vez, na hora de queimar a pontinha, eu vou deixar um excesso grande, porque eu quero que forme-se uma colinha, uma liga ali, bem forte mesmo, para mim poder passar aqui e queimar, né? Para mim poder colar a linha aqui, selar a linha aqui no trabalho. E na parte de trás ficou dessa forma. E na parte da frente ficou assim. Agora, pra gente dar um efeito assim na pétala, para deixar ela mais abridinha, porque a gente trabalhando com linha de seda, a tendência dessa linha, da pétala dessa flor, né, feita com essa linha, é só enrolar dessa forma aqui. Então, para que não aconteça isso, para que fique mais abertinha, como essa primeira que eu fiz aqui, ó, a gente vai colar as beirinhas da pétala uma na outra. Certo? Nós vamos colar com a própria linha de seda, mas nós não vamos colar toda assim, nós vamos colar até numa altura, cola aí até numa altura que vocês acharem necessário, assim, que seja do gosto de vocês. Olha só, essa daqui. Eu fiz daqui, do início, até mais ou menos aqui, ficou bastante ainda, sem colar, porque aí ela dá essa enroladinha, mas não enrola toda, não fecha toda. Certo? Vai dar só um efeito na ponta, meio enroladinho. Então, é só unir aqui com a própria linha de seda, vocês unem, cola um pouquinho, né, com a própria linha de seda. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu vou começar aqui fazendo a colagem, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, já tem vídeo aula aqui no canal, ensinando a fazer colagem com linha de seda, tá? Então, é super fácil. Lá naquele vídeo, no vídeo, né, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês, eu ensino a fazer certinho a colagem com linha de seda. E a colagem, gente, ela serve não só para colar uma flor, por exemplo, num jogo de banheiro, mas como serve para fazer isso daqui que eu tô fazendo também, para deixar o trabalho mais bonito. Certo? Porque se a gente não colar com a linha de seda, a gente ia precisar passar uma costura para ela ficar um pouquinho mais aberta. E dessa forma aqui ela fica certinha, ó. Eu só coloco a linha ali na chama, venho aqui e já puxo, é rapidinho. Não precisa ser muita colagem, sabe? Alguns pontinhos, só algumas gotinhas só que a gente já põe. Toma cuidado para deixar a pétala na mesma altura uma da outra, para não ficar uma pétala mais alta que a outra. Então, só tomar esse cuidado e fazer em todas as pétalas isso que eu acabei de mostrar para vocês nessa daqui, nessa primeira, tá? Eu vou dar continuidade aqui, vou fazer aqui a minha colagem das pétalas. E já que eu retorno com vocês pra gente dar início na próxima etapa. Olha só a diferença que dá na flor depois que a gente cola as pétalas uma na outra. Parece que é outra flor, parece que é outro modelo, outros pontos, né? Depois que a gente cola, ela fica totalmente diferente. Então, agora que a gente já fez todo esse trabalho nessas pétalas aqui, a gente vai reservar essa parte aqui. Agora, da mesma jeito que a gente fez a união dessas pétalas aqui, nós vamos fazer dessas 5 pétalas aqui. Do mesmo jeitinho, passando a linha por dentro dos pontos, do jeitinho que a gente passou ali naquela pétala maior, a gente vai fazer nessa daqui. Vamos unir todas essas 5 juntas, da mesma forma que unimos essa outra aqui. E também vamos colar a pétala dessa menor aqui, uma na outra, do mesmo jeito que colamos dessa maior aqui. Então, eu vou fazer aqui a união das minhas pétalas e volto mostrando pra vocês, tá bom? Eu já fiz aqui a união das minhas pétalas menores, né, daquelas 5 pétalas menores, olha só como que ficou bonita. Já colei também, e eu arrematei, gente, a linha que eu fiz a costura, né, que eu fiz a união entre uma pétala e outra. Eu arrematei, gente, porque primeiro eu prefiro colocar essas
pedrinhas aqui, essas pérolas aqui no miolinho. Porque se eu pegasse a linha e já unisse aqui, gente, iria ficar depois uma coisinha assim muito grosso, muito grosseiro para mim poder estar colocando as pérolas e não ia dar firmeza para as pérolas aqui. Porque eu teria que passar pelas duas camadas de pétalas, né? Por isso que eu já arrematei. Mas se vocês preferirem, vocês não arrematam, simplesmente já une aqui da forma que eu vou ensinar depois, que é só colocar e unir na de baixo, tá bom? Mas eu preferi assim, porque primeiro eu vou colocar as pedrinhas aqui no miolinho e vou ensinar vocês agora a colocar. Para colocar as pérolas aqui no centrinho, aqui no miolinho da flor, eu vou pegar um pedacinho de linha, até que grandinho, porque depois eu vou ter que passar essa linha aqui na agulha de tapeçaria, para poder fazer de um lado pro outro, né, a união das pedrinhas. Então, se vocês aí no ateliê de vocês ou na casa de vocês tiverem uma agulha em que vocês consigam passar as pérolas pela agulha, vocês passam então o fio por dentro da agulha e passa na pérola e já puxa aqui para o fio. Mas eu não tenho, gente, eu não tenho nenhuma agulha que faça isso. Então, eu vou colocar aqui dessa forma mesmo, da forma mais difícil que tem para passar como que se diz, a pérola no fio. Vocês podem estar fazendo aqui na pontinha da linha, caso vocês não tenham alguma agulha, queimando a pontinha, ó, e dando uma achatadinha na ponta. Queime e faz uma achatadinha assim, que vai ficar mais fácil de vocês passarem a pérola. Nós vamos passar aqui 6 pérolas aqui na linha, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho, mas depois no final compensa o trabalho que a gente vai passar. Ou vocês já podem comprar pronto, né? Tem para vender esses miolinhos aqui prontinho, que depois é só vocês colocarem aqui no miolinho da flor. Já tem pronto, mas eu não achei para comprar aqui em Pedralva, então eu peguei e tô fazendo dessa forma aqui, da forma mais normal que existe, né? Da forma mais simples. Então, eu vou colocar aqui as minhas 6 pérolas na linha e já que eu retorno com vocês, tá bom? Coloquei aqui, gente, as 6 pérolas na minha linha. E agora, o que que eu vou fazer, gente? A gente precisa fazer um cordãozinho, né? Unir esse cordãozinho dessa forma aqui, para poder fazer o miolinho da flor. Então, eu vou passar por cada pérola, eu vou passar a linha de novo. Isso daqui dá trabalho, é a parte que mais dá trabalho para fazer. É passar essa linha aqui de novo entre uma pérola e outra. Mas é necessário, gente. Eu não vou filmar essa parte para vocês, porque essa parte aqui, quem não tem quem não tem a agulha certinha para fazer, sofre um pouquinho. Ou se tem alguma outra técnica, gente, me ajuda, me passa aqui nos comentários, porque eu não sei. Eu faço assim do jeito mais difícil, ó, pra vocês verem, não tá passando, dá um trabalhinho pra passar. E é super difícil, eu tenho que cortar a pontinha, eu tenho que rebolar aqui pra poder passar a linha dentro da pérola de novo. Mas é isso, gente, eu vou passar aqui, vou dar o meu jeitinho aqui, vou passar. Se vocês tiverem a linha aí na casa de vocês, a linha não, a agulha, que dá pra passar, que ajuda, né? Então, se vocês tiverem, utilize a agulha. Olha, seria muito mais fácil se eu tivesse a agulha e fosse passando uma por uma, né? Mas só que eu não tenho, então vai do jeito mais difícil. Então, eu vou parar de filmar essa parte aqui, porque eu preciso me concentrar aqui para passar. Porque a outra lá eu consegui passar dessa forma, então essa daqui eu também tenho que conseguir, né? Pronto, gente, consegui passar. Olha só como que fica.
Sabe, a gente tem que passar 2 linhas por dentro delas, 2 vezes, para depois a gente já unir todas elas, puxar bem mesmo aqui para poder unir, para poder formar uma bolinha aqui, certo? Então aqui está o miolinho, né, das pérolas que eu vou colocar aqui na minha flor. Agora eu passei a agulha em uma das linhas, deixei a outra perninha, depois eu só levo para trás na hora do arremate. E agora, gente, eu vou simplesmente, ó, a gente tá por fora, vai entrar aqui com a agulha dentro da argolinha, vou centralizar ela, segurar, e a gente vai começar a fazer uma costura com essa linha aqui, certo? A gente vai e volta, costurando certinho para não deixar solta essa linha, certo? A gente tem que prender bem essas pérolas aqui no miolinho da nossa flor. Então, eu vou aqui fazendo isso daqui por todas as pérolas, certo? Eu vou passar a linha aqui, ó, entre cada pérola, dessa forma. Eu entro por dentro e saio por fora, certo? Para mim poder pregar esse miolinho aqui na nossa flor, tá bom? Esse miolinho de pérolas aqui na nossa flor. E é muito simples de fazer isso. Eu vou fazer aqui. Acho que isso daqui ninguém tem dúvidas de como fazer, né? É só unir mesmo a pérola aqui, né, no miolinho da flor. Toma cuidado para não ficar assim muito, como é que eu vou dizer, muito fora do lugar, né? Tenta deixar bem centralizado mesmo, bem firme esse miolinho. E assim que eu terminar aqui de colocar o miolinho, eu volto aqui com vocês para mostrar o resultado, tá bom? Já acabei de prender aqui todas minhas pérolas que eu tinha passado na linha aqui no miolinho da flor. E agora, essa linha aqui, depois eu levo ela para trás. E eu saí, gente, com a linha aqui bem no miolinho. Por quê? Porque a gente tem que colocar essa outra pérola que fica aqui bem no meio das outras pérolas. Então, eu vou pegar mais uma aqui, a 7ª pérola. E vou passar essa linha por dentro dela, para mim poder estar fazendo aqui no meinho. Certo? Agora eu vou passar a linha na agulha e vou introduzir aqui nesse mesmo espacinho, no meinho aqui mesmo. Ó, só vou lá para o outro lado da flor. Dessa forma aqui, a pérola vai ficar aqui no meio. Dá uma ajeitadinha, aperta, puxa bem a linha. Já vou pegar com uma agulha mesmo de crochê, vou introduzir ela bem aqui no miolinho mesmo, entre uma folhinha e outra ali. E vou puxar ela lá para o outro lado, aqui para o lado avesso. Olha só como que ficou o miolinho da nossa flor. Ficou super bonitinho e certinho também. Agora, com a mesma linha que a gente uniu aqui as pérolas, aqui do outro lado, a gente vai fazer a costura aqui nessa outra parte aqui das pétalas. Então, eu vou centralizar aqui, acabei deixando um pouquinho de linha só, mas utiliza mais linha para vocês estarem, pega um pedaço maior para vocês estarem colocando as pérolas, para depois vocês poderem unir, certo? Se vocês fizerem como eu, ou vocês unem com esse restinho que tem aqui, como eu vou tentar unir com esse restinho aqui, ou vocês pegam e pega outro pedaço de linha e faz a costura, tá bom? Então, eu vou centralizar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem colar um pouquinho da flor.
A flor vocês deixam ela bem miolinho com miolinho, lá, ó, certinho. Segura as pétalas, traz elas para trás e vai, passa lá do outro lado, introduz em algum lugar, tem que passar. Aqui nessa união não precisa ficar assim super bonito, porque vai, essa costura vai ser tampada, né, por essas pétalas de cima, então não precisa ficar assim chique, a coisa mais perfeita do mundo. Aí a gente vem aqui pelas pétalas aqui, ó, passa em algum lugarzinho delas. É um pouquinho chato de fazer essas costuras, pelo menos eu não gosto de fazer esse tipo de costura aqui, mas é necessário fazer um pouquinho dessa costura para poder fixar bem uma pétala na outra. Então, eu vou fazer aqui a minha costura para vocês verem, já tá ficando preso. Eu vou fazer toda a minha costura aqui e já eu volto para mostrar para vocês. Depois que vocês fizerem a costura, vocês podem estar dando um nozinho na linha, certo? Eu vou até passar a linha aqui para um outro ladinho aqui, ó, da costura. E vou dar um nozinho nela e queimar o restante da linha que vai ficar, da pontinha. Isso daqui, gente, não tem como explicar muito bem. Vocês vão fazer aí na medida do possível, na medida que vai dando pra fazer essa costura, do jeitinho que vai ficando bonito no trabalho de vocês. Então, não tem, assim, uma regra pra vocês estarem, como que eu vou dizer, estarem fazendo essa costura. Depois é só queimar as pontinhas. Depois que a gente fez a costura, nós vamos colar um pouquinho dessas pétalas uma na outra. Se vocês fizerem aí uma costura certinho, não estiverem trabalhando com barbante ou com linha de algodão, não precisa, como que eu vou dizer, não precisa colar, tá? Se vocês confiarem na costura que vocês fizeram. E com o barbante ou a linha de algodão, gente, a flor fica muito mais, como eu vou dizer pra vocês, fica muito mais, tem mais sustentação, fica mais bonita do que com a linha de seda. Na linha de seda a gente tem que fazer essa colagem pra ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais bonita, né, assim, a parte do miolinho aqui. Porque senão ela vai ficar mexendo pra lá e pra cá. Ó, como colando um pouquinho já melhora muito. Então, façam aí a colagem vocês. Não vão colar todas as pétalas uma na outra, assim não, gente. Deixa as pétalas com movimento, tá? Pra vocês poderem estar arrumando depois no dia a dia, pra elas ficarem com movimento, ficarem altas assim, ficarem bonitas. Mas um pouquinho lá no centro vocês podem colar, tá bom? Que fica super legal, dá um resultado incrível. Agora, depois de ter colado um pouquinho ali o miolinho, né, dessa pétala com a pétala de baixo, nós vamos agora colar a nossa folha. A folha, gente, quem quiser pode estar unindo, fazendo uma costura aqui no miolinho, ou simplesmente pode colar as duas, centraliza bem, cola uma primeiro para depois colar a outra. Então, centraliza bem, deixa bem centralizada como que eu vou dizer, a folha, né? Esquecendo até o nome do que eu tô fazendo. Deixa bem centralizada. Presta atenção para que o lado direito fique pro lado certo da flor, entenderam? Que esse daqui é o lado avesso da folhinha. Então, nós vamos colar aqui dessa forma aqui, ó. E para colar, nós vamos colar com a linha de seda mesmo. Quem estiver trabalhando com barbante, pode estar fazendo uma costura, né? Ou pode colar com a linha de seda. Quem aí gostar de colar com linha de seda, pode colar com linha de seda ou pode colar com cola. Ou só deixar na costura. Mas eu indico fazer a colagem
com a linha de seda, porque é bem mais seguro dessa forma, tá bom? Então, eu vou aqui, peguei um pedaço do meu fio verde, já acendi a minha vela, vou queimar um pedacinho da ponta, vou trazer aqui e vou pressionar a folhinha. Deixa a folhinha assim numa posição da flor em que ela vai ficar uma boa parte dela visível, para poder ter a folha, né, ficar bonita, ficar aparecendo no trabalho. Senão a pétala tampa toda ela e a gente não consegue visualizar o efeito bonito da folha. Então vocês podem colar toda a folha, ou vocês podem colar como eu fiz aqui nessa outra aqui, só um pouquinho. Eu colei assim dessa forma porque depois eu vou dar continuidade, né? Eu vou fazer o caminho de mesa e vou aplicar essa flor no caminho de mesa. Aí eu termino a colagem. Então, eu vou colar aqui também, igual eu colei aquela uma, ó, essa daqui já tá pronta praticamente. Vou colar só mais um pouquinho, vou vir com a outra, vou centralizar ela aqui, vai ficar um pouquinho por cima dessa daqui, não tem problema. Sempre na mesma direção. Tá? Se vocês quiserem colocar mais folhas, pode colocar, tá? Eu não vejo necessidade, mas pode colocar, fica bonito. Se vocês quiserem fazer uns arranjinhos com a flor assim, um pouquinho mais pra cima, ó. Coloca duas aqui em cima e duas embaixo, fica super bonita também. É uma opção aí, só que eu vou deixar a minha assim. Então, eu vou estar colando aqui e já que eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Já finalizei aqui a colagem da minha folha na minha flor. Vou deixar assim mesmo, para depois eu estar colocando no caminho de mesa que eu vou fazer para me aplicar essa flor. Aqui do outro lado, ficou dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho as minhas flores finalizadas. Olha que lindas que elas ficaram. Como eu disse no início do vídeo, gente, é muito fácil fazer essa flor aqui em qualquer tamanho. Vocês sempre vão fazer, gente, as correntinhas iniciais para essa flor, para essa pétala, tanto a pétala menor quanto a maior, quanto a folha, vocês sempre vão fazer com o número ímpar. Na primeira, a gente fez com 21 correntinhas. Depois a gente fez com 25 a pétala maior e a folhinha a gente fez com 29. Então, se vocês vão fazer aí com o barbante, vocês podem estar iniciando a pétala menor com 13 correntinhas ou 15 correntinhas. Depois, por exemplo, se vocês fizerem com 13, vocês podem fazer a pétala maior com 17 e a folhinha, por exemplo, com 21 correntinhas. Então, vocês conseguem fazer, sempre façam primeiro uma pétala de cada tamanho, faz a pétala menor, faz uma, faz a maior e faz uma folhinha para ver se é aquela medida mesmo que vocês vão querer, certo? Aí vocês colocam as duas assim, dessa forma, mais a folha e mede o tamanho que ficou, para ver se a medida que ficou vai ser a que vocês querem, a que vocês desejam, né? Mas é isso, gente, é simples assim, é só vocês fazerem as correntinhas iniciais com número ímpares, tá? Eu acredito que quem for fazer com barbante pode fazer com a primeira pétala com 13 correntinhas, eu acho que vai dar super certo. E aqui a segunda com 17 e a folhinha com 21, vai dar um tamanho super legal, tá bom? Porque o barbante, ele rende bem, né? Vai ficar uma peça bem grande, bem bonita. E se vocês quiserem diminuir, vocês podem estar diminuindo a quantidade também. Pode fazer essa pétala aqui menor. Como eu fiz com 21, vocês podem fazer com 19, 17, 15, certo? Aí dá pra vocês fazerem uma flor bem menorzinha do que essa, né? Pra fazer qualquer outra peça. Fazer um centro de mesa, colocar em uma toalhinha, em um porta-pano de prato.
Então, é dessa forma que a gente faz as pétalas, tá? Não tem erro, é só seguir da mesma forma que a gente fez essa daqui. Só prestem atenção na quantidade de correntinhas iniciais, tá bom? Sempre tem que estar com o número ímpares. E sempre faça os aumentos, gente. Faça os aumentos certinho. Coloca 3 pontos baixos dentro de um ponto baixo, né, do aumento, dentro daquela correntinha lá do final, para poder fazer os aumentos e ficar com essa voltinha, com esse relevo aqui na folha também, né, na pétala, que fica super bonita. Fica parecendo que ela é bem cheinha, bem chique mesmo a nossa florzinha. Então, essa foi a videoaula de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aqui abaixo pra mim. Me conta onde vocês vão usar essa flor linda, maravilhosa aqui. Nossa, gente, dá pra enfeitar até a árvore de Natal. Imagina só uma flor dessa na árvore de Natal. Numa árvore bem grande, fica muito bonita uma dessa daqui. Algumas, né, pra poder enfeitar a árvore de Natal. Dá pra fazer um pingente e ficar assim. Fica chique na árvore de Natal. Então, tem aí uma opção, né, para vocês estarem vendendo somente a flor. Fica muito bonito. Quem tem árvore grande aí, né, dá para fazer como enfeite natalino para árvore. Então, me conta aqui abaixo onde vocês vão utilizar essa flor aqui. Se vocês gostaram da videoaula, gostaram do canal, se inscreve, considere se inscrever, né, para não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir essa videoaula, assistir esse vídeo até aqui ao finalzinho. Muito, muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau.